Gente, eu fiquei comovido com a apresentação dos irmãos. Música, canto, que delícia estar num sábado à noite, podendo compartilhar de coisas gostosas, porque vai terminar isso um dia. Isso vai acabar e vai ter muitas pessoas que estarão querendo, procurando e não vão encontrar. Vão vir aqui correndo e não vão encontrar nada. Ou talvez alguns que estejam perdidos ainda, né, que um dia talvez apareçam. Quem sabe? Privilégio que nós temos hoje. Privilégio que poucas pessoas têm de poder ouvir o que nós ouvimos. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos ainda. E temos esse privilégio. Isso é difícil, gente. E está se tornando aquilo que a Bíblia diz, tempos trabalhosos. Tempos difíceis. Tempos de falta de comunicação e entendimento verdadeiro da palavra de Deus. Hoje é mais fácil falar uma mentira e ela ser aceita facilmente do que a verdade. Verdade é um problema. Verdade é difícil de se ouvir e muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade e aceitam a mentira facilmente. Então, você pode ver que o surgimento de igrejas que supostamente era igreja, mas não são mais fáceis de transmitir uma inverdade do que a verdade. E como é interessante que até crentes, e eu falo da minha igreja, não estou falando da sua, crentes da minha igreja foram suscetíveis a ter comichão nos ouvidos e procurarem falsos mestres, falsos pregadores, pessoas que mentem e dizem que estão falando a verdade. Então eu acredito que nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Tempos mais difíceis para evangelizar, folheto que você entrega, que é jogado fora, que não há interesse, e o esfriamento espiritual dos nossos membros de igreja, crentes, pessoas salvas. Tempo difícil, complicado. Cada vez dá para perceber que o tempo está passando mais rápido e o interesse pelas coisas de Deus é menor. O que fazer? Quase que dá vontade de, como se dizia antigamente, chutar o balde, né? Ou seja, largar tudo de mão, sair correndo, ir embora, virar as costas. Mas tem alguma coisa que nos prende. E isto é o que eu entendo da palavra de Deus. Permanecer como servo, servindo para agradar ao Senhor e não para agradar os homens. E é difícil. Realmente, os tempos são difíceis. Gostaria que você hoje à noite abrisse a sua Bíblia para o livro de Jeremias, capítulo 18. Está vendo a sua Bíblia aí? Eu já vou um pouco de novo. Me dá uns minutinhos só para eu preparar a cama. O irmão do lado vai estar me ajudando.
Jeremias. Não é batuque, pode ficar tranquilo. Apesar de ser sábado à noite, tá? Pode ficar tranquilo. Se você abriu para Jeremias capítulo 18, e você vai focar os seus olhos no versículo 1 ao versículo 6, e nos diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te. Eu acho que ele estava sentado ou deitado, é uma posição, né? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então ele tinha que ter um procedimento. Ele tinha que manifestar uma atitude comportamental diferente daquela que ele estava. Levanta-te, toma uma atitude, vai para tal lugar, porque eu quero que lá você ouça o que eu tenho para lhe dizer. Então, hoje à noite, você saiu de casa e veio para a casa do oleiro. Então, hoje à noite, você está predisposto a ouvir aquilo que Deus vai falar para você, amém? Ou não? Não, pastor, eu vim hoje à noite porque eu queria te ver. Danou-se. Danou-se. Não vai levar nada de bom assim, não, hein? Verso 3. Diz ele, o Jeremias, ele diz: e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo churrasco. Não. O que o oleiro estava fazendo? A sua obra sobre as rodas. E se você já percebeu como é que se prepara um vaso, um pote ou qualquer coisa de argila, há um procedimento todo especial. Eu já tentei fazer isso e quebrei a cara, não funciona. Tem que ter técnica, tem que ter agilidade, tem que ter capacidade, tem que ter a mente preparada para que isso seja feito. E é gostoso de ver como é produzido essas coisas. E aparentemente nós temos a ideia de que se você usar qualquer tipo de barro, você faz um negócio desse. Pode. Só que nós entendemos que há uma preparação para tudo isso. Verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro. E aí aconteceu um problema. Ele não é o oleiro, ele não é o cara inteligente, ele não é o cara do momento, ele não é aquele que tem a capacidade para executar a tarefa corretamente, e ele causa um dano. E o dano é o que ele estava preparando se quebrou. Na mão do oleiro. Tomou a fazer dele, diz a Bíblia, um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, e aí vamos para o verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Lembra que Jeremias era o profeta para Israel, mas é um profeta que, ao momento que ele se depara com essa situação, as circunstâncias são interessantes naquilo que ele está projetando. Ele tem uma razão para ter ido lá. Ele tem uma ordem que ele recebeu. E eu vou resumir aqui rapidamente, é para que você entenda que ele precisava aprender aquilo que o oleiro estava preparando. E que muitas vezes no preparo daquele vaso acontece um acidente e ele pode quebrar. Pecado pode destruir a minha vida e a sua vida. Pode quebrar a sua vida. Pode quebrar você. Pode quebrar você e pode quebrar a mim também. E muitas vezes nós não entendemos que o Senhor Deus tem um carinho muito especial por cada um de nós
E a intenção dele é nos ajudar a recompor, reconstruir. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Como ele é o oleiro e ele está mexendo aqui com o barro, e o barro ainda é informe, e aquele vaso perdeu o sentido, ele pode juntar aquele barro e preparar um novo vaso. Nós já ouvimos isso tantas vezes, né? Vaso novo, cria em mim, Senhor, me transforma. Esse negócio é muito bonito na teoria. Teoria é muito prático, falar é muito prático. Falar é muito bom, mas na realidade é dizer, Senhor, não transforma fulano ou ciclano, transforma eu. Porque não adianta eu querer olhar para o erro, o defeito de um outro, quando, puxa, eu estou ali quebradão. Eu estou ali problemático, dificultoso. Parece que ninguém me entende ou eu nem me entendo mesmo. E muitas vezes, por esses fatos, se cria filosofia de vida e eu vou seguir o meu caminho. E aí temos problema. Porque a Bíblia é bem clara sobre isso, ela diz, há caminho, não, há caminhos, é plural, há caminhos que o homem aparenta ser bom, mas ao cabo deles são caminhos de morte. E você encontra na Bíblia o texto que diz, o Senhor Jesus disse que ele é o quê? O singular, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Camarada recebe uma ordem dessas, irmãos, eu me lembro até de Samuel também lá dormindo, lá com o profeta dormindo, já velhinho também, e ele ouve uma voz, Samuel! E ele levanta e vai lá no profeta, tu me chamaste? E assim vai por 1, 2, 3. Na quarta vez o profeta diz assim, não vem mais aqui. Não estou te chamando. Quem está te chamando é outro. E quando ele te chamar novamente, você diga, eis-me. 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 É para ser assim. Mas muitas vezes a gente responde, eis-me fora daqui. É triste? É. Queridos, eu entendo que há muito tipo de vaso. Até eu trouxe um lá de casa, muito bonitinho, bem simpático até. Se pôr uma rosa aqui dentro, fica lindo. Fica destacado. Não vou quebrar esse, pode ter certeza. Isso é cristal. Então, vaso de cristal também tem valor. Como a sua vida também tem valor. E você é um vaso nas mãos do oleiro. Ele já terminou o trabalho? Ainda não. Porque se já tivesse terminado, você já teria morrido. E o trabalho do oleiro na minha e na sua vida, ela é só concluída quando termina nosso tempo aqui. Vou continuar. Ainda tem mais alguma coisa aqui, irmãos. Abra a sua Bíblia aí para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Depois eu parabenizo a igreja pelos 35 anos de existência. Igreja comemora a existência, tá bom? Porque é prédio. Igreja como cristãos verdadeiros, aí sim a gente comemora tempo. E no aniversário a gente comemora aniversário. Então, é 35 anos de existência dessa igreja aqui. Canoas é 45 anos. Então, é tempo. É uma vida inteira. Então, graças a Deus por isso, porque Deus tem abençoado vocês com esse período, com este tempo de estar na presença do Senhor, louvando, glorificando, e que Deus abençoe vocês e que haja um crescimento espiritual maior aqui nesta igreja. 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 14, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor,
que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos porque produzem maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Presta bem atenção. Verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, e esse é o problema, outros para desonra. Está escrito, não estou querendo nenhuma palavra diferente, gente. Presta atenção no texto. Isso é Bíblia, purinha. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Verso 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, e essa parte é difícil, ser sofredor, misericórdia. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. O interesse da palavra de Deus é que eu e você tenhamos uma vida diferente daquilo que o mundo está oferecendo, ok? Deixa eu dizer para você outra coisa. Eu não nasci crente. Eu tinha 18 para 19 anos quando eu fui aparecer na igreja. Então Deus teve misericórdia por mim, porque eu não queria. Eu fugia de pregador, de pastor, de evangélico, seja de quem for. Não tinha interesse nenhum, não queria conhecer, porque eu tinha uma vida diferente. Eu queria aquilo que eu queria. E então, no ano de 68, meus pais frequentando a igreja, e eu era solteiro, bonito, ainda sou, né? Esse é o meu lado melhor. Então eu vou ficar assim, tá? Então eu fui para a igreja, claro. Não fui convencido, eu fui empurrado, levado, arrastado. E na ameaça, se tu não vai, então vamos te botar para fora de casa. E eu, muito inteligente, né? Fui para a igreja. Meu pai sentou de um lado, minha mãe de outro. E aí o que eles fizeram quando o pastor fez o apelo? 68 isso, hein? E eu tomei uma decisão pura e simples. Fui. O pastor pulava de alegria, porque eu era a ovelha negra da família. Hoje não pode ser ovelha negra, a ovelha ruim da família era eu. Não tinha interesse nenhum. Ele ficou muito feliz, mas realmente não aconteceu nada. Foi só para ajudar o meu pai e a minha mãe, que queriam me ver bem. A intenção deles era boa, mas o meu coração não tinha nada. O que aconteceu foi em janeiro de 69, em São Paulo, primeiro Congresso Batista Bíblico Fundamentalista em São Paulo. Não existia outro, foi aquele internacional. E lá Deus me chamou. Janeiro de 69 até eu partir. Nem sempre você vai ser uma coisa boa. E nem sempre você vai ser um vaso de honra. A aparência, sim, mas na verdade, nada.
Olhando para o texto da Bíblia aqui em 2 Timóteo, você percebeu que há uma quantidade de vasos? Eles não tinham vidro naquele tempo, como eu tenho esse aqui, o cristal desse jeito. Mas fala de 4 tipos, pelo menos, né? Ouro, prata, pau e barro. E eu acrescentei um, que é o vaso de bronze, porque eu tenho um em casa lá, muito bonito. Não serve para nada, botar umas flores secas lá dentro, tudo bem. O vaso de bronze, ele é um vaso parrudão, reforçado, resistente. Você tem um vaso de prata, que também é um metal, e o vaso de prata, ele é cheio de brilho, bonito, diante dos olhos do Senhor também. Salmo 66, 10. Fala. Se você tem Bíblia, amém. Não tem projeção, que legal. Que legal. Salmo de número 66, versículo 10. Se alguém estiver copiando a minha mensagem, eu quero o royalty, tá? Muito orgulhoso, né? Ninguém está preocupado com a tua mensagem. Nós estamos preocupados com a palavra de Deus, que é o mais importante. Ok? 66, 10 diz assim a palavra de Deus: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina, se é refino de prata. Se afina a prata. Quanto mais você refina, que é a expressão, quanto mais você aquece e tira as impurezas, ela vai ficando mais pura, vai ficando melhor, que é o que chama de prata, que tem um número X. Ok? Deus, quando Ele quer fazer uma obra, Ele vai... Vocês estão ouvindo? Amém? Ele vai refinando, vai purificando, vai melhorando, vai destruindo aquelas impurezas, vai colocando o que é bom, os elementos necessários para que a prata seja a melhor. Então, hoje de noite, nós temos o melhor. Já fomos refinados, mas vamos chegar lá. Ainda não é tudo. Ouro. Ouro é um negócio bacana, né? Vaso incomparável, como diz a palavra de Deus, o ouro é um negócio raro, difícil e tem cobiça. E eu quero que você olhe para o livro de Êxodo, capítulo 28, por favor. Êxodo, capítulo 28, versículo 36. A Bíblia vai nos demonstrar algo a respeito disso. Que fala de ouro, é isso que eu estou referindo, ok? Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravura de selos. Se fosse até aí já estava bom, né? Mas tem um negócio a mais na continuidade que diz o quê? Vai gravar o quê? No ouro, para que ficasse num determinado lugar especial, santidade ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala, né? Sede santos, porque eu sou santo. E eu quero dizer uma coisa para você: no céu não entra quem não for santo. Não entra. Teve um cara que tentou, né? Satanás tentou ludibriar a santidade, pôr o trono dele acima do trono do Altíssimo. O Senhor disse assim: aqui você não fica. Chutou ele para fora. Bom, estou resumindo, tá? Só rapidinho. Senão nós vamos até meia-noite. Sem santidade, você não agrada a Deus, nem eu agradaria, e Deus não permite se não for santo para entrar na presença dele. Se a Bíblia diz ser de santo, porque eu sou santo. Então nós precisamos ser santificados para agradar ao Senhor. Ai, pastor, mas eu sou pecador. Eu também. Mas eu ainda cometo pecado. Por omissão ou comissão, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo pensamento, pela boca, pela atitude, pelo gesto, todos nós fazemos. Mas ainda assim a Bíblia nos chama de santos porque nós fomos o quê? Lavados pelo sangue do imaculado Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E aí a purificação. Vamos embora. Vamos para o outro. Tem mais um. E esse é interessante. A Bíblia diz que este próximo vaso, ele é interessantíssimo. Ele é o vaso de barro. É claro que eu trouxe uma amostra de vaso de barro.
E o vaso de barro, ele tem uma função muito especial, porque ele é o mais simples, o mais comum, mas ele tem uma função especial. Para que você tenha o bronze, a prata e o ouro, você precisa de um vaso de barro. Para que ela seja purificada. Qualquer um deles. Eu não estou falando da modernidade, das usinas de metais, etc. Estou falando lá da coisa bíblica. Para que nós entendamos qual é o procedimento disso. E eu tenho esse vaso de barro, e eu acho interessante, mas ele tem uma resistência. Mas ele não é tão bom. E a Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Bom, Eduardo, faz favor para mim. Cola esse vaso para mim. O Eduardo vai participar da minha mensagem agora. Eu me sinto privilegiado pela presença dele, pode ficar tranquilo. Ele é um servo obediente. Eu junto os pedaços aí. Mas eu quero olhar para o texto da palavra de Deus que nós temos. E diz a Bíblia que Jeremias foi orientado para ir até o oleiro. O Eduardo não é o oleiro, mas ele vai fazer uma função de, aproximadamente. Mas a Bíblia diz que ele foi lá e prestou atenção naquele homem trabalhando. E a coisa mais interessante, queridos, é que eu e você também trabalhamos como oleiros, como prestadores de serviço, como servos, praticando aquilo que agrada a Deus. E é claro que eu e você cometemos erros também. Já imaginou se eu tivesse desistido no primeiro pecado, no primeiro erro que eu fiz depois de convertido, que era uma vergonha terrível? Depois de convertido, a primeira coisa que eu fiz foi tomar uma cachaça. Crente novo queria tomar um trago. Estava em São Paulo, procurei um boteco em São Paulo para achar cachaça. Eu quero tomar uma pinga, quero melhorar, agora eu já sou salvo, agora eu posso tudo. Bobeira, né? Ih, pastor, ontem foi burro, mas eu não era pastor naquele tempo, eu era iniciante na fé. Então eu ainda tinha comigo vícios, a ideia errada. Mas quem é que estava trabalhando comigo? Lá tinha o irmão Eduardo trabalhando. Lá tinha o oleiro trabalhando na minha vida, reconstruindo, melhorando, purificando para me ver se surgia algum brilho ali na frente. Claro que eu estou dizendo, Deus é maravilhoso. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, perdoador, galardoador. E Ele está sempre atento, querendo ver o meu bem. E eu fumava. Acredita? Seis meses de convertido, eu estava fumando. Oh! Até que um dia, falecido pastor James Arnold Pinnick foi me buscar para trabalhar, para ir para a igreja, arrumar os folhetos para fazer evangelismo. E eu estava fora de casa, passeando numa feira que tinha lá, e eu estava muito alegre, feliz da vida, tranquilo com meus amigos, né? O mundo te oferece isso também, amigos. Fumando, beleza. Vem o pastor James Arnold Pinnick e o meu irmão atrás de mim. Coisa triste, né? Quem não me larga de mão? Mas ele me buscou e ele tinha um carro maravilhoso chamado Rural Williams. Eita! É antigo, né? Eu mais. E ele me convidou, entra aí. Eu entrei. Aquele bafo desgraçado de cigarro, não tem como esconder. Eu entrei, sentei bem pertinho, baixei a janela, o que deu, e fui de cara para fora na janela, que eu não queria que ele sentisse o cheiro de cigarro, é óbvio. Mas Deus estava moldando aquele barro. Estamos sentados na caminhonete, chegando perto da igreja, ele faz uma pergunta para mim, tu estava fumando?
que foi como um tiro. Horrível. E você tem segundos na sua mente que passa assim: se eu disser para ele que não, e ele sentiu o cheiro, ele vai dizer que eu estou mentindo, é pior ainda. Se eu disser que sim, o que é que ele vai fazer como o meu pastor? Ele vai me dar uma reprimenda. Aqueles segundos foram assim terríveis. E eu disse: estava fumando. E aí, orgulhosamente, olhei para ele e digo: e por quê? Sou macho? Me disser qualquer coisa, eu mando parar a caminhonete, já desço daqui e deu, está feita a lambança, né? Essa foi a minha atitude. Mas Deus estava trabalhando de uma maneira tão especial na minha vida, na vida dele. Irmãos, a mensagem não tem nada praticamente a ver com isso, mas daqui a pouco não terminar, até o irmão Eduardo terminar esse trabalho. Aí, e eu estou lá, e ele olha para mim e diz: tudo bem. E continuamos. E eu esperando que ele dissesse alguma coisa. Ele não disse nada. Vou te excluir da igreja, vou te tirar do hall de membros, vou te chamar a atenção para A, B ou C. Nada. Sabe o que eu fiz depois disso? Continuei fumando. Foi bem no início. Até o dia que o Senhor disse assim para mim: chega, não tolero mais o teu tipo de atitude, porque eu te chamei, te escolhi, te separei, quero para mim e eu não quero porcaria. Agora eu fiquei bem, né? Eu estava andando na Lucas de Oliveira, esquina com Protásio Alves, tem um hospital ali. E eu saí da casa da dona Ivete, que eu comecei a namorá-la, né? E eu saía da casa dela, passava no armazém na esquina, comprava cigarro, comprava um fósforo e ia para casa a pé, não ia de ônibus. Era bom, né? Fumar dentro do ônibus não dá, tem que ir a pé para casa. Eu ia a pé. E quando eu cheguei naquela esquina, queridos, eu não pude me mover, parece a mula de Balaão. Parei. Estaquei naquele lugar. E eu queria sair e não podia sair do lugar. Você vai dizer: oh, um milagre e tal. Se é um penteca aqui, não é feito, né? Xalabalabá, e deu. Deus não permitiu, queridos. Porque o plano dele, como oleiro, trabalhando na minha vida, é: eu vou mudar a tua vida. A gente não muda, ele muda. Ele é que transforma. Ele é que corrige, ele é que melhora, ele que faz o melhor por cada um de nós. E eu fiquei parado muitos minutos, porque seguindo a Lucas de Oliveira, onde foi a igreja inaugural lá, a primeira que teve, Lucas de Oliveira, 1601, tinha a primeira igreja batista bíblica em Porto Alegre. Lembra que isso é ano de 1969. Sabe por que eu saí do lugar? Porque naquele momento Deus olhou para mim e disse assim: vou ter misericórdia por ti, não vou acabar com a tua raça, não vou acabar contigo. E eu decidi naquele momento: Senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou fumar. Eu tinha carteira de cigarro, fósforo, saí caminhando, joguei tudo fora, nunca mais. Lembra disso? Então você vê quantos anos são aí? Vamos colocar 70 para dar um número redondo para fazer a conta. Você acha que Deus parou desde então? Não, ele continuou o trabalho dele como um oleiro, procurando melhorar a minha vida. Estou falando de mim, gente. Não estou falando do Jeremias. Nem estou falando aqui de 2 Timóteo que nós vimos. Mas estou falando da minha vida pessoal, a qual é a sua também, por muitas vezes. Ai, pastor, eu nunca fumei, nunca bebi. Bom, tem gente que faz isso depois de convertido, como aconteceu comigo. Eu burro, não sabia, aprendi. Tive que aprender da maneira mais difícil, mas aprendi, e glória a Deus por isso, porque eu aprendi, corrigi e pude ensinar outros a não fazer a mesma besteira que eu estava fazendo. E eu não quero nem falar nas outras coisas que vocês nem imaginam. Ou têm ideia do que Deus possa fazer ou não. Eu devia ter quebrado menos, né?
É, né, irmão? Devia ter diminuído. É um bom servo. Bom oleiro. Ih, pastor, tu não conhece o irmão Eduardo como eu conheço. E eu conheço que tu conhece ele desse jeito, eu conheço ele aqui, ó. Ele está fazendo um trabalho que nenhum de vocês está fazendo. Porque eu escolhi ele para executar a tarefa. E eu disse para ele, vai ser difícil. Ele, ih, pastor, vai ser muito difícil. Muito difícil. Mas nós vamos continuar. Porque nós entendemos que nós somos crentes e nós somos provados pelo Senhor todos os santos e benditos dias da nossa vida de cristão. Você não é melhor que ninguém. Pastor, tu não vive a minha vida, tu não vive a minha. Cada um de nós temos os nossos problemas, dificuldades, ansiedades, dúvidas, incertezas. E quem é que nos dá o apoio para que nós permaneçamos na presença do Senhor, agradando a Ele em primeiro lugar? E nenhum de nós é mais bonito do que o outro. Nós temos que passar por coisas. A gente tem que entrar na moinha, né? A gente tem vale e tem montanha. Muitas vezes a gente está lá na montanha, né? Top, show, beleza, comunicativo. E daqui a pouco a gente vai lá para o vale. Sofrimento, dor, angústia. E dizer assim, Senhor, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. Salmo 23, a gente lê isso de trás para frente, conhece, sabe, e muitas vezes a gente vacila o nosso pé, mesmo fazendo isso, porque nós achamos que está tudo bem, e às vezes não está bem, e nós precisamos confiar no Senhor cada dia, cada momento, para que Ele continue trabalhando na minha vida e na sua vida, executando a tarefa que Ele quer para cada um de nós. Agora, vou fazer a pergunta para ti. Que tipo de vaso você é? Qual a utilidade da sua vida? Eu tenho o privilégio de fazer isso, irmão, porque eu estou há longo tempo já no caminho. Para que tu serve? Desculpa a expressão. Eu sirvo para trabalhar com crianças. Amém! Dá o teu melhor. Eu sirvo para trabalhar com senhoras, com moços, com jovens, com adultos, com homens, com mulheres. Amém? Dá o teu melhor. Pastor, mas é difícil, tu não está na minha vida, tu não sabe como as pessoas são. Em 50 e tantos anos de ministério e trabalho, eu já passei por tudo que você pode imaginar e tem ideia. Eu tenho todos os motivos para ter desistido antes de você pensar em desistir. Eu tenho motivo para largar de mão de ser pastor, missionário, obreiro, pregador, antes de qualquer um de vocês. E tem um que está insistindo todo dia para que a gente faça isso. Todo dia. Tal qual ele não descansou no momento que ele foi lá no Jardim do Éden e andou por aquilo de toda maneira possível para ver, eu posso entrar? E Deus disse, aqui você não entra. Então ele teve tempo para pensar e idealizar o melhor plano possível para poder executar a tarefa que você vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, 4, e você entende perfeitamente. Ele não brinca em serviço. Ele derruba qualquer um de nós. Puxa! Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. Mas a Bíblia diz, todos podem me atacar de noite e de dia, o Senhor vai me defender, setas que voem à noite. Querido, nós temos o privilégio de poder entender o que tem na palavra de Deus. Mas se lembra que você ainda é vaso. Tipo de vaso? Bronze? Prata? Ouro? Ou barro? Difícil de emendar o barro, gente. Você já viu que barro, ele é difícil, não tem liga. Eu não quero ir nem para a estátua lá de Nabucodonosor, lá nos pezinhos dela, lá, que é uma mistura de barro com ferro, por isso que ela vai cair, e nós já sabemos disso. Difícil de fazer essa liga, essa união, essa certeza de que vai ficar bom. O problema é que Deus está trabalhando na minha vida hoje, até agora, sempre, até o dia que eu partir daqui. Ele vai continuar executando a tarefa. Não te acha bom demais porque você não é. Nenhum de nós, pastor, está me menosprezando. Não estou te menosprezando, eu vou te botar na realidade. A Bíblia diz que você é pó.
e para o pó você vai voltar. Então pega o seu orgulho, jactância, joga fora, seja humilde, bondoso e amoroso, como diz o texto em 2 Timóteo. Pastor, mas é difícil. Difícil ser crente nos dias de hoje. Difícil era ser crente no meu tempo de mocidade. Hoje é fácil. Hoje tem igrejas. Naquele tempo só tinha 3. Depois 4 que veio lá de Novo Hamburgo. Não tinha para onde ir. Hoje você pode sair lá da minha igreja e vir para cá. Você pode sair lá de Ponta Grossa e vir aqui para o bairro que você está chamando para cá, né? Não. Sai de Ponta Grossa, pode vir para cá. Você sai da igreja de Partenão, de Stefanini, pode vir para cá, pode sair daqui para a igreja de Stefanini. Tem! Tem uns que vão para a presbiteriana, adventista, metodista, luterano, mórmon, testemunha de Jeová. E tem outros que diz a Bíblia, abandonam a fé. Porque era tão pequena, tão ruim, era um vaso ruim, desgraçado, não servia para nada. Eita, praga de vaso ruim, tem que ser quebrado. Não espera que eu vá quebrar o segundo, porque eu não vou quebrar o segundo. Temos aquele ali, então, é um trabalho miserável, para juntar aquelas pecinhas ali. Você acha que foi fácil para Deus olhar para você e dizer assim, rapaz... Você olha para o livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Se você olhar para isso aí, intimamente, para você, Deus se arrependeu de ter me criado. Vou destruir. Mas ele destrói. Mas Deus não é amor tão bonzinho. Vai lá para Sodoma e Gomorra e as cidades adjacentes. Vai. Dá uma olhadinha no texto bíblico. Vai lá para a cidade de Nínive, foi poupada por causa de Jonas que... fiz a minha tarefa, vou subir no monte aqui, vou olhar agora, destrói todo mundo. Eu quero que tu mate os 120 mil que tem aí, acaba com ele. E Deus disse assim, vou te dar uma boboreira para ti. O que tem uma boboreira a ver com tudo aquilo? Vai lá, examina o texto bíblico, você vai ver que Deus é justo. Ele é um justo juiz que julga eu e você todos os dias. Então não te acha a cereja do bolo porque você não é. Você é parte do bolo. Cereja é Jesus. Eu quero terminar, mas ele não termina esse trem aqui, gente. O negócio está complicado para emendar os pedaços ali. Faltou a matemática, não foi boa. Essa parte mais bonita. Como eu disse para você, né? Eu vou ficar do lado direito aqui, porque é o melhor lado. A gente usa o lado mais bonitinho para mostrar. Queridos, eu estou terminando em seguida. Obrigado, irmão Eduardo, pela sua gentileza. Deixa os cacos aí, irmão. Depois vão desmanchar isso tudo e fazer pó, porque não presta mais para nada. Você sabia que para fazer vasos de barro ou pote de barro, que é usado muitas vezes para outras coisas, tem que ter um lugar especial para buscar a coleta do barro apropriado para os diferentes tipos de vasos? Não é tudo igual. Eu não me considero igual a vocês, exceto pela salvação e vida eterna em Jesus Cristo. Agora, eu sou diferente de vocês. Eu não digo que eu sou melhor, eu digo que eu sou diferente. E, em contrapartida, se eu pegar uma fotografia aqui, eu não coloco nenhum de vocês parecido com ninguém, porque nós somos diferentes. Mas somos úteis para servir no propósito de Deus como vaso de honra. Seja vaso de barro. Mesmo que de vez em quando quebra um pedaço. Ai, Senhor, conserta aqui. Errou. Senhor, tem misericórdia. Me perdoa e me ajuda. Mas seja vaso de barro. Porque a utilidade é muito maior e muito melhor. Você vai ser o purificador do bronze, da prata e do ouro. E aí Deus, como diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, vaso para a honra. E Deus santifica e coloca como idôneo. E aí vem a parte seguinte que diz assim, para uso do Senhor, está no versículo 21. Bom, mas tem mais alguém que quer usar você? Ah, verdade? Tem. Porque ele sabe que você é especial para Deus. Opa! Show!
Eu sou especial? Sou. Deus me quer bem? Quer. Me ama? Me ama. Quer ver o meu bem? Quer. Mas tem alguém que não quer que Deus faça o bem para mim. E ele continua botando bloqueios. Parece a internet quando cai. Bloqueou. Entrou um bug. Né? Ruim. E ele começa a lançar, segundo a palavra de Deus, os dardos inflamados do maligno, que é para destruição, não é para construção, não é para ajudar, não é para melhorar, é para causar dano e o mais devastador possível que ele fizer. Estou no finzinho. O oleiro, que é Deus, sabe qual é o melhor barro. Ele sabe qual é a melhor argila para produzir um vaso de cerâmica raríssimo e caro, como da dinastia Ming, chinesa, caríssimos. Então você é especial para Deus. O preço que foi pago por você, para você, é muito alto. E Deus quer ver o melhor de você também. Então Ele te dá o melhor. Te coloca num lugar de honra, de destaque. Mas esteja preparado para receber as pedradas que virão. Porque elas virão. Os ataques do inimigo virão. E Deus quer que você seja fortalecido na sua fé, acrescido de sabedoria, para que você possa, como um bom soldado, tal qual Paulo, usar toda a armadura e principalmente o escudo da fé, para defender-se dos dardos inflamados do maligno. Então não dá para dar as costas. Se você prestar atenção, e você já deve saber, naquela armadura não tinha proteção na parte de trás. Um vaso simples, barato. Rapaz, mas pinta ele de dourado. Pinta ele, põe uma flor bonita dentro, ou um ramalhete de flor bonito, coloca ele em destaque dentro de um museu e bota o preço lá, R$100.000. Vai chamar a atenção. E vai ter aquele que vai interpretar que esse vaso foi feito pelo oleiro fulano de tal, etc. Então eu quero dizer para você o seguinte: o teu preço é muito grande e muito especial para que seja desperdiçado, perdido de maneira qualquer. Você sabia que é uma quantidade certa para fazer um vaso desses, de barro, ou lama, ou argila? Oh, que legal, eu sabia. Eu também não sabia, né? Aprendi também ouvindo essas coisas. Você não pode pegar muito barro para fazer um barro pequeno. Você tem que pegar muito barro para fazer um camarada grande. Um vaso maior. Mas o bom é que conforme nós vamos crescendo espiritualmente, o Senhor vai acrescentando mais. Eu estou na ponta dos pés. Não tem mais que crescer. Ele vai acrescentando do seu espírito, para que nós possamos prosseguir no caminho que o Senhor tem dado para cada um de nós. Mais interessante também, irmãos, eu estou terminando. Faz 15 minutos que eu estou terminando. Para que o vaso seja preparado, o oleiro tem que pegar o barro primeiro e amassá-lo. Há uma quantidade certa e ele vai trabalhando nisso, aquele barro tem que ser molinho, preparado, uma quantidade para um determinado tipo de produto que ele quer praticar. Além disso, ele usa a água da vida. Opa, Jesus é a água da vida, amém. Ele usa água para moldar aquele vaso. E ele abre, põe a mão por dentro naquela roda para que o vaso tome a forma necessária. Queridos, aqui tem uma forma diferente, ali tem outra diferente. O nome disso é vaso. Um maior de barro, esse aqui de cristal, e a função é a mesma: adornar, demonstrar que há alguma coisa de bom. Você é vaso para adornar. Agora, encerrando. Ele não fica assim se não for colocado no fogo.
se não queimar, como eles chamam, ele vai continuar barro mole. Pode até secar no sol, mas ele não tem a resistência. Então, quero dizer para você que muitas vezes nós precisamos passar pela fornalha ardente, tal Sadraque, Mesaque e Abednego, provados, e saíram ilesos, porque o Senhor estava lá com eles. Eu acredito que o Senhor está comigo, com você, em todo dia, todo momento, nos preparando, nos moldando e nos colocando à prova. Pastor, mas Deus prova. Livro de Jó. Vai lá e lê. Ah, mas nós temos a Sodoma e Gomorra, mas tem a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi com Abraão até o momento que Abraão disse assim, se tiver 50, 40, 30, 20, 10, e o Senhor Jesus estava com ele, na forma do anjo do Senhor naquele tempo, disse assim, se tiver 10, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Foi o último número que ele mencionou. Por que ele destruiu Sodoma, Gomorra e a cidade adjacente? Porque não tinha 10. Ah, mas tinha o Ló, a mulher e as filhas. As filhas estavam contaminadas, a mulher contaminada, e Ló estava engasgado. Eu sei que você vai dizer, ah, mas tem o rol da fé e diz que Ló era um homem de fé. Eu sei o que está escrito. Mas qual foi o produto de Ló naquela cidade? Nenhum. Foi contaminação. Como? Como? Porque quando os anjos chegaram lá, ele ofereceu o que para os jovens da cidade? As duas filhas dele. Deus teve misericórdia. E as filhas dele foi um problema, porque dormiram com o pai, geraram filhos, tem uma nação ao lado de Jerusalém, incomodando quem? Os próprios hebreus que estão lá. Vai lá e estuda um pouquinho, você vai ver. O que gerou de Ló e as duas filhas? Que povo existe até hoje? Então, queridos, desejo que você seja um vaso de honra para a glória do Senhor. Sirva ao Senhor na tua vida. Não reclama de problema. Problema você vai ter o resto da vida. Só vai terminar quando você morrer. Então fica ciente disso. Eu tenho que fazer o meu melhor até o dia que o Senhor me chamar. Amém? Amém? Poxa, despertaram, ficamos em pé e oramos. Querido Deus e Pai eterno, damos-te graça, Senhor, mais uma vez, porque Tu nos tens conduzido à Tua presença através da Tua palavra, Senhor. Tem nos dado esse caminho maravilhoso para que andemos na Tua palavra, sigamos, ó Pai, o Teu conserto, sigamos, ó Deus, a Tua orientação. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo grande amor dele demonstrado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens estado ao nosso lado, tens suprido as nossas necessidades, tens nos abençoado, tens cuidado de nós, tens nos mantido em pé, tem orientado, tem nos dado do Teu Espírito, Senhor, para que possamos resistir aos dias maus e às astutas ciladas do maligno. Sê conosco nesta noite, ó Pai, que o Teu povo seja abençoado, que o Teu povo seja agradecido, porque conhece a verdade da Tua palavra. Humilhamo-nos diante de Ti, Senhor, pedindo-Te que perdoe os nossos pecados, nossas faltas, e ajuda-nos a ter uma vida reta, santa e agradável a Ti. E que sejamos vaso de honra na Tua casa, na Tua presença, onde quer que andarmos. Usa-nos, Senhor, para Te servir como Tu queres, Senhor. Pedimos, ó Deus, continua nos moldando para o melhor, acrescentando, Senhor, sabedoria, inteligência e capacidade para honrar o Teu nome e Te glorificar. Pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos, Tua direção, o Teu cuidado, orando, Senhor, e pedindo a Tua ajuda, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.